Olá, sou Marcelo Kirschbaum, sou pesquisador da Unidade Clínica de Valvopatias do INCOR e fui convidado para trazer para vocês esse artigo publicado no Arquivos Brasileiros de Cardiologia no ano de 2021, que traz para a gente o perfil clínico e desfecho de 30 dias de portadores de válvula aórtica bicúspide submetido à cirurgia em válvula aórtica ou aorta. Um estudo realizado na nossa instituição e que eu tive a honra de participar como um dos autores. Primeiro, trazer para a gente a relevância desse tema na nossa prática clínica. Lembrar que a válvula aórtica bicúspide é a doença cardíaca congênita mais prevalente na população, atingindo 0,5% a 2% da população mundial. É uma alteração anatômica da válvula aórtica em que a paciente nasce com fusão entre dois folhetos, pode ser entre o folheto coronariano ou não coronariano, os folhetos coronariano esquerdo ou direito, qualquer uma dessas alterações. E essa alteração congênita, essa alteração anatômica, traz alterações hemodinâmicas, celulares, moleculares e traz com si alterações genéticas também que interferem no funcionamento normal dessa válvula. Além disso, pode trazer a longo prazo repercussões degenerativas na válvula aórtica, além do que lesões na aorta, tanto por conta de alterações moleculares do colágeno presente na aorta e na válvula aórtica, como também alterações hemodinâmicas, como direção do jato. Às vezes o jato pode estar direcionado para uma parede ou para outra, causando estresse dinâmico nessa parede, que a longo prazo leva a uma dilatação, aneurisma de aorta, dissecção de aorta. Então pode trazer um perfil de comorbidades muito grande para a nossa população, para a população de pacientes com válvula aórtica bicúspide. Muitas vezes traz repercussões precoces, levando a pacientes com 30, 40, 50 anos necessidade de abordagem de válvula aórtica, diferente de pacientes sem válvula aórtica bicúspide, que a alteração aórtica degenerativa chega aos 60 e 70 anos. Então, o objetivo do nosso estudo foi um estudo descritivo que traçou o perfil dos pacientes com válvula aórtica bicúspide submetidos à cirurgia valvar ou aorta em um centro cardiológico terciário, no INCOR, além de desfechos recentes relacionados à intervenção. Resumindo, o objetivo desse estudo foi conhecer o perfil de pacientes com válvula aórtica bicúspide no nosso serviço. Como a gente fez ele? Foi um estudo de corte retrospectiva com pacientes acima de 18 anos com válvula aórtica bicúspide que foram submetidos à abordagem cirúrgica na aorta e válvula aórtica entre os anos de 2014 e 2019. Selecionamos pacientes que tinham disponíveis ecocardiograma no sistema, tomografia ou ressonância magnética para avaliação dos diâmetros de aorta. Lembrar que a indicação cirúrgica foi a critério da equipe assistente, baseado nos critérios das diretrizes. Fizemos análise de fatores pré-operatórios e desfechos em 30 dias, como mortalidades, complicações perioperatórias, e avaliamos um desfecho específico combinado de mortalidade, fibrilação atrial precoce e reabordagem cirúrgica. 3 fatores muito importantes para a análise de desfecho de pacientes pós-cirurgia cardíaca. Nessa primeira tabela, a gente traz as características gerais de nossa população. Uma população com idade média de 54 anos, 195 pacientes selecionados nessa coorte, com a presença de hipertensão arterial em mais de 50% dos pacientes. Então, a taxa alta de comorbidades associadas, doença renal crônica em 22% dos pacientes. Pacientes bastante sintomáticos, com 60% em classe funcional 3 ou 4. Euroscore baixo, 1,6 de predição de mortalidade. O diâmetro médio de aorta desses pacientes era 47%, com mais de 50% desses pacientes, mais da metade deles, uma aorta dilatada acima de 45%, definindo como uma ectasia, como um aneurisma de aorta verdadeiro. Estenose aórtica em 54% dos pacientes, sendo que 25% tinham apenas insuficiência aórtica associada. As características de nossos pacientes, as características cirúrgicas dos nossos pacientes, a cirurgia combinada foi bastante prevalente nessa população. 45% desses pacientes foram submetidos a uma cirurgia de aorta e válvula aórtica, sendo a maioria dos pacientes submetidos a Bento de Bono, uma cirurgia com abordagem de raiz de aorta e aorta, com a cirurgia de válvula aórtica isolada em 48% dos pacientes e cirurgia de aorta isolada em 6,7%, uma minoria. A grande maioria dos pacientes implantando prótese biológica quando abordavam válvula aórtica. A gente teve uma mortalidade operatória de 8,2%,
com reoperação nos primeiros 30 dias de até 10% dos pacientes. Esse desfecho combinado que a gente avaliou de morte, fibrilação atrial e reoperação, em torno de 28 a 30% dos nossos pacientes tiveram esse desfecho combinado. A gente teve uma alta taxa desse desfecho. O que a gente conseguiu ver, análise dos preditores para esse desfecho composto, a gente viu idade, superfície corpórea, hemoglobina, uso de bloqueador de receptor de angiotensina, ter um ato esquerdo aumentado, índice de massa, alteração de fração de ejeção, insuficiência tricúspide, insuficiência mitral e cirurgia em válvula aórtica. Todos esses fatores foram preditores desse desfecho na análise univariada. Mas ao jogar para a nossa análise multivariada, apenas 2 fatores levaram a um maior risco desse desfecho, que eram pacientes mais velhos, em idade aumentada, com odds ratio de 1.044, e um índice de massa alterado, ou seja, um maior remodelamento cardíaco, era preditor desses desfechos de mortalidade, fibrilação e reabordagem. O que podemos tirar desse estudo? Quais foram os nossos principais achados? A gente tem uma alta incidência de doenças da aorta na população estudada. Cerca de 75% dos nossos pacientes teve pelo menos uma ectasia da aorta, com mais de 50% com aneurisma maior que 45%, indicação cirúrgica se for abordar a válvula aórtica, por todas as diretrizes, sendo que a média na literatura é em torno de 20 a 30%. Logo, talvez faça a gente pensar que devemos ter uma maior necessidade de rastreio de diâmetro de aorta nos pacientes com válvula aórtica bicúspide, mesmo que não tenham nenhum sintoma, mesmo que não tenham alterações mais importantes na válvula aórtica. Tivemos uma elevada mortalidade e morbidade dos nossos pacientes, mas lembrar que a gente está num centro de referência, a gente recebe pacientes bastante investigados, com doenças mais avançadas para a nossa investigação, para a nossa abordagem. Logo, isso aumenta o risco dos nossos pacientes. Os pacientes já chegam mais sintomáticos para a abordagem, porque já passaram em diversos serviços. Então, lembrar que talvez a gente deva pensar numa abordagem mais precoce, quando o paciente começa a ter complicadores ou quando o paciente começa a ter sintomas, não esperar para a investigação, para atrasar muito a nossa investigação desse paciente. Na análise dos desfechos, a gente conseguiu ver um remodelamento cardíaco e idade como fatores preditores de nosso desfecho composto. Então, outro indício que devemos abordar logo o paciente que tiver indicação de abordagem com doença menos avançada. Evitar que a doença avance, porque vai piorar o prognóstico do nosso paciente. Além do que a idade, que já é um fator clássico de risco para os desfechos nos pacientes com válvula aórtica bicúspide. Quanto mais tardio a indicação no paciente que já tem indicação, que já tem alterações importantes, piora o prognóstico dele no pós-operatório. Quais foram as principais limitações e quais foram os pontos positivos que a gente pode tirar do estudo? Como limitação, é o desenho do estudo, lembrar que é um estudo observacional, um estudo apenas gerador de hipótese, retrospectivo de análise de banco de dados. Ou seja, ele está sensível a diversos viés de seleção principalmente. A gente vai selecionar os pacientes que a gente tinha dados disponíveis, a gente pode ter perda de dados em prontuário. Então, realmente, isso pode trazer vieses para o nosso estudo. Porém, como um ponto muito positivo é que a gente tem a maior casuística nacional publicada em analisada com pacientes com válvula aórtica bicúspide. Então, isso traz para a gente informações importantes que podem servir de pontapé inicial para novos estudos de tratamento e de avaliação de pacientes com válvula aórtica bicúspide, talvez para criar scores de risco para essa população, para saber qual paciente a gente deve abordar, o quão antes a gente deve abordar o paciente. Queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado.